Eu matei um homem com as minhas próprias mãos, não com uma faca ou um tiro, mas com o veneno lento da verdade que ele nunca esperou. A minha família, aqueles que jurei proteger, virou as costas quando o dinheiro falou mais alto que o sangue. E agora, enquanto Lisboa dorme sob as luzes do Chiado, eu sorrio porque a vingança não é um grito, é um sussurro que destrói impérios. O sol de Lisboa entrava pela janela entreaberta do meu apartamento em Alfama, filtrando-se através das cortinas de linho puído que eu comprara no mercado de rua em Belém. Era o tipo de luz que engana, quente e convidativa, como se prometesse que o dia seria diferente dos outros. Mas eu sabia melhor. Aos 28 anos, eu era o tipo de homem que acordava com o peso de segredos nos ombros, segredos que valiam milhões, mas que ninguém, nem mesmo os mais próximos, suspeitava. O meu nome é João Mendes, e a minha vida era uma teia de mentiras tecida com fios de ambição pura. Levantei-me da cama desfeita, o chão de azulejos frios sob os pés descalços enviando um arrepio que me recordava o quanto eu odiava o inverno lisboeta, mesmo que estivéssemos em pleno verão. O cheiro de café fresco subia da rua, misturado com o aroma salgado do Tejo, e por um momento, permiti-me imaginar uma vida normal, um emprego de 9 às 5 na Baixa, uma mulher que me esperasse com um beijo, filhos correndo pelo bairro alto. Mas isso era ilusão. A minha realidade era o ecrã do laptop, pescando com linhas de código que eu escrevia nas madrugadas, enquanto o resto do mundo dormia. Tudo começara 2 anos antes, num café esquecido no bairro alto, onde o jazz ecoava das colunas rachadas e o vinho tinto fluía como o sangue nas veias de uma cidade que nunca para. Eu era então um programador freelance, sobrevivendo de gigs para startups que mal pagavam as contas. Os meus pais, emigrantes no Canadá, enviavam o que podiam, mas o orgulho português em mim recusava caridade. Foi lá que conheci o Miguel, o tipo de amigo que surge como um furacão, alto, carismático, com um sorriso que desarmava até os mais cínicos. Ele era o herdeiro de uma família de importadores de vinho do Douro, mas sonhava maior, com tech, com inovação, com dominar o mercado europeu de apps de logística. João, tu és um gênio desperdiçado, dissera ele naquela noite, os olhos brilhando sob a luz amarelada da lâmpada. Imagina, uma plataforma que otimiza entregas em tempo real, usando IA para prever tráfego no Porto a Lisboa, até aos confins do Alentejo. Milhões na palma da mão. Eu ri, mas a semente plantou-se. Naquela semana, comecei a codificar. Sozinho, no meu quarto apertado, com o som das gaivotas sobre o rio como trilha sonora. Miguel arranjou investidores iniciais, o pai dele, um homem de fato cinzento e charuto eterno, e 2 primos ambiciosos de Coimbra. Mas eu impus uma condição, segredo absoluto. Ninguém sabe que sou eu o cérebro, eu disse. Quero construir isto nas sombras, até estarmos prontos para explodir. Eles concordaram, selando o pacto com copos de Porto. A empresa nasceu, Logi Shadow, um nome que evocava o invisível, o eficiente, o impiedoso. Os meses voaram como o vento do Atlântico. Eu trabalhava 18 horas por dia, injetando cafeína e sonhos no algoritmo. Miguel lidava com as reuniões, o networking nos eventos de startup no Lisboa Factory, onde o ar cheirava a grafite fresco e ambição jovem. Os investimentos cresceram, primeiro 50 mil euros, depois 200, depois 1 milhão de uma venture capital de Madrid. Logi Shadow não era mais um sonho, era uma besta, testada em rotas reais de caminhões no Algarve, otimizando custos em 40% para empresas de distribuição. Eu via os números subirem no dashboard privado que criei, o coração acelerando com cada notificação de teste bem-sucedido. Mas o segredo corroía. Em casa, a minha irmã mais nova, Ana, de 22 anos, estudante de arte na Universidade de Lisboa, notava as olheiras. Irmão, tu pareces um fantasma. O que estás a esconder? Eu sorria, desviava, só trabalho, mana. Para um futuro melhor. Ela, com os seus cabelos negros ondulados e olhos que herdara da mãe, era o meu ponto fraco. Desde que o pai nos deixara, um acidente de carro na A1, quando eu tinha 15, jurara protegê-la. A mãe, viúva e costureira em Chelas, mal saía de casa, afogada em saudades e contas. Uma noite, após um teste que salvara uma entrega de vinhos do Douro de um engarrafamento mortal na Ponte Vasco da Gama, Miguel ligou. João, estamos a milhas do céu. O pai quer expandir para a Espanha. Mas precisamos de formalizar ações, contratos. Tu assinas como fundador. O meu estômago revirou.
Assinar significava sair das sombras. Significava exposição. Dá-me tempo, respondi. Ele riu. Tempo é dinheiro, amigo. Mas ok, tu decides. Eu decidi esperar. Mais um mês, mais um upgrade no algoritmo que incorporava dados meteorológicos do IPMA, prevendo chuvas no Minho com precisão cirúrgica. A empresa valia agora 3 milhões, segundo as projeções que eu calculava em segredo. Senti o poder, mas também o isolamento. Numa caminhada pelo Jardim da Estrela, sob as árvores centenárias, perguntei-me, valeria a pena? O sol poente tingia as flores de vermelho, como sangue fresco, e uma voz na minha cabeça sussurrou, eles precisam de ti mais do que tu deles. Então veio o dia. Uma reunião no Hotel Tivoli, no coração da cidade, com vistas para o castelo de São Jorge. Miguel, o pai dele, o Sr. Almeida, com a sua gravata de seda e sotaque transmontano, e os primos, todos de ternos impecáveis. Eu cheguei atrasado, o suor colando a camisa às costas, o laptop debaixo do braço como um escudo. João, senta-te, disse o Sr. Almeida, a voz grave como o ribeirinho do Douro. Temos uma oferta, 10 milhões de uma firma de Berlim. Mas precisamos da tua assinatura para transferir as ações principais. Olhei para o contrato, as páginas densas de cláusulas que eu mal lera. O meu nome, em negrito, fundador técnico. Assinatura ali, e Logi Shadow seria deles de verdade. Eu. Preciso de pensar, murmurei. Miguel franziu o sobrolho. Pensa rápido. A janela fecha amanhã. Saí dali com o coração martelado, o ar de Lisboa sufocante como uma mortalha. Naquela noite, no meu apartamento, abri uma garrafa de vinho do Dão, o tinto encorpado que comprara para celebrar. Bebi sozinho, o copo tremendo na mão. Liguei para a Ana, mana, vem cá amanhã. Preciso de ti. Ela riu. Sempre dramático. Ok, trago pastéis de nata. Desliguei, e as lágrimas vieram, não de fraqueza, mas de raiva. Eles queriam a minha criação, mas não a mim. Eu era o fantasma, o código invisível. Decidi, assinaria, mas com um twist. Um backdoor no sistema, uma cláusula escondida que me daria controlo remoto. Vingança. Ainda não. Sobrevivência, sim. Mas o destino, esse filho da puta caprichoso, tinha outros planos. Na manhã seguinte, uma mensagem de Miguel, esquece a assinatura, João. Encontramos um parceiro técnico em Silicon Valley. Mais barato, mais rápido. Obrigado pela base. Fica bem. O mundo parou. Gelaram-me. Congelaram-me fora do meu próprio império. O vinho azedou na boca, e algo dentro de mim quebrou, não o coração, mas a ilusão de lealdade. Caminhei pelas ruas de Alfama, o fado quando de uma janela aberta, lamentos de amores traídos que agora faziam sentido. Uma velha com chale negro passou por mim, murmurando rezas à Virgem. Deus vê tudo, disse ela, como se soubesse. Eu parei no mirador da Senhora do Monte, olhando a cidade estendida como um tapete de luzes e sombras. Lisboa, a minha amante infiel, pulsava lá embaixo, indiferente. Vês isto? Sussurrei para o vento. Eu criei algo maior que tu. E eles roubaram-no. A raiva cresceu devagar, como uma erva daninha no Jardim da Estrela. Liguei para a mãe. Tudo bem, mãe. Só um contratempo no trabalho. Ela, com a voz rouca de anos de fumo e saudade, respondeu, força, filho. Os portugueses sobrevivem a tudo. Sobreviver? Não. Eu ia prosperar. Ia reconquistar o que era meu, nem que tivesse de queimar pontes. O plano nasceu ali, no topo da colina, infiltrar-me de novo, como um vírus no código que eu mesmo escrevera. Mas primeiro, precisava de aliados. E a Ana seria a primeira. Ela chegou ao meio-dia, os pastéis quentes na mão, o sorriso iluminando o quarto sombrio. Conta-me tudo, João. Eu contei, não tudo, mas o suficiente. Os olhos dela arregalaram-se. Traidores. Como o pai do Miguel, aquele porco. Rimos, mas era riso amargo. Juntos, comemos os pastéis, o creme doce contrastando com o bile na garganta. Ajuda-me, mana, pedi.
Preciso de olhos e ouvidos no mundo deles. Ela assentiu, feroz como uma leoa. Pelo sangue, irmão. Os dias seguintes foram um vórtice. Eu mergulhei no código-fonte, acessando-o remotamente através de uma brecha que deixara o meu seguro de vida digital. Via as reuniões virtuais, os e-mails, Miguel gabando-se do novo parceiro, o Sr. Almeida assinando cheques com o meu dinheiro. Logi Shadow crescia, contratos com a Sonai, com a Jerónimo Martins. Milhões fluindo para contas que não eram minhas. A inveja corroía, mas eu canalizava-a em planejamento. Pesquisei fraudes corporativas portuguesas, o caso da Espírito Santo, lições de colapsos que abalavam nações. Eles caem por dentro, anotei num caderno poído. Uma noite, no cais do Sodré, sob as luzes neon dos bares, encontrei o Tomás. Ele era um hacker freelance, conhecido nos círculos sombrios do Time Out Market, com tatuagens de circuitos nos braços e um sotaque alentejano preguiçoso. Ouvi falar de ti, Mendes. O fantasma da Logi Shadow. Sorri. Quer entrar mais fundo. E pagar bem. Ele hesitou, mas o envelope com 5.000 euros, poupados de gigs antigos, selou o acordo. Juntos, no seu antro em Alcântara, com vista para os estaleiros abandonados, plantámos sementes, um malware disfarçado de update, que roubaria dados sensíveis sem alarme. Enquanto isso, a vida pessoal desmoronava. A mãe adoeceu, um cancro no pulmão, diagnosticado no Hospital de Santa Maria. Visitei-a na enfermaria branca e estéril, o cheiro de desinfetante misturado com o perfume dela de lavanda. Não te preocupes, João. Eu aguento. Mas eu via a fragilidade nos olhos, o mesmo olhar do pai antes do acidente. Vou arranjar dinheiro para o melhor tratamento, jurei. Ela apertou a minha mão. Dinheiro não compra tempo, filho. Saiu como um soco. Tempo, era isso que eles me roubaram, além do império. Ana infiltrou-se, fingiu interesse num estágio na empresa do Miguel, usando os seus dotes artísticos para desenhar logos falsos. Eles mordem, sussurrou-me ao telefone. O Miguel é um idiota. Pensa que sou ingênua. Ouvi a rir, mas detei o tremor. Cuidado, mana. Não confies. Ela prometeu. Mas naquela noite, sonhei com o pai, ele no volante, rindo, até o impacto. Acordei suado, o coração galopando. A vingança não era só por mim, era por todos os traídos, os esquecidos nas ruas de Lisboa. O primeiro golpe foi sutil. O malware ativou-se numa reunião com investidores espanhóis. Dados falsos inundaram o sistema, rotas otimizadas que levavam caminhões a becos sem saída no Barreiro, entregas atrasadas em Évora. Perdas, 200.000 euros num dia. Miguel ligou em pânico, João. És tu? Preciso de ajuda. Ignorei. Em vez disso, enviei um e-mail anónimo ao Diário de Notícias, Logi Shadow, o escândalo por trás do sucesso. O artigo saiu na manhã seguinte, sussurrando dúvidas sobre integridade. Senti o primeiro gosto de vitória, amargo, como azeite virgem do Alentejo. Mas o jogo estava só a começar. Eles caçariam o fantasma, e eu estaria pronto. As ruas de Lisboa pareciam mais estreitas depois do artigo, como se a cidade conspirasse contra mim, apertando os seus braços de pedra e cal caminhava pelo rocio, o sol do meio-dia batendo impiedoso nas estátuas dos leões, enquanto o meu telefone vibrava com notificações que eu ignorava. O mundo da tech portuguesa era pequeno, um punhado de cafés no Príncipe Real onde deals se fechavam com um aperto de mão e um copo de ginginha. Agora, o nome Logi Shadow ecoava nos fóruns do Reddit Portugal e nos grupos de LinkedIn, com especulações sobre sabotagem interna. Eu sorria por dentro, saboreando o caos que semeara. Voltei ao apartamento, o ar abafado cheirando a mofo e memórias. O Tomás esperava, o laptop aberto sobre a mesa improvisada de caixotes de fruta. Funcionou como um relógio suíço, mas eles estão a cheirar, disse ele, os dedos voando sobre o teclado. Mostrou-me os logs, tentativas de firewall, scans de segurança contratados a uma firma de Oeiras. O Miguel contratou os melhores. Mas o teu backdoor é poesia, invisível como o nevoeiro do Tejo. Poesia. A palavra ficou. A minha vida era um poema sombrio, rimas de código e traição. Liguei para a Ana. Como estás no ninho de víboras? Ela respondeu num sussurro,
de um café encheado. Bem, mas tensa. O pai do Miguel anda paranoico, grita com todos. E o Miguel? Ele pergunta por ti, João. Diz que sente falta do velho amigo. Ri, seco. Diz-lhe que fantasmas não ligam. Desliguei, mas o peito apertou. Saudade. Mentira. Eles sentiam falta do utilitário, não do homem. A mãe piorava. Visitei-a ao entardecer, levando flores do mercado da Ribeira, rosas vermelhas, como sangue fresco. Ela jazia na cama, a pele translúcida como porcelana rachada, o peito subindo e descendo em ritmo fraco. Conta-me uma história, João, pediu, a voz um fio. Contei da Logi Shadow, mas maquilhei, estamos a crescer, mãe. Logo, tudo será perfeito. Os olhos dela brilharam. Orgulho teu. Mas lembra, a cobiça corrompe. Assenti, mas por dentro, a cobiça era o meu combustível. Naquela noite, planeei o próximo passo. Não mais sabotagem pequena, algo que doesse no bolso e na reputação. Tomás sugeriu um leak, documentos internos mostrando como o Sr. Almeida usara fundos para comprar uma vila em Cascais, enquanto atrasava salários dos programadores. Chantagem suave, chamei. Enviamos para um jornalista do Público, anónimo, Viator. O artigo explodiu na manhã seguinte, Logi Shadow, lucros para elites, miséria para trabalhadores. Protestos no exterior do escritório em Carnaxide, jovens com cartazes, cantando fados de revolta adaptados a slogans tech. Miguel ligou então, o número bloqueado, mas eu atendi de um burner phone. João, para com isto. És tu, eu sei. Vamos falar, como homens. A voz dele tremia, o carisma rachado. Homens. Tu congelaste-me, Miguel. Agora sento o frio. Desliguei, mas o coração batia forte. Era ele, o amigo das noites no bairro alto, das confidências sobre mulheres e sonhos. Agora, inimigo. A dor psicológica instalava-se, noites sem sono, pesadelos onde assinava o contrato e via o tinteiro transformar-se em serpentes. Ana arriscava mais. Mandou fotos, o escritório, ecrãs com erros, rostos exaustos. Eles culpam o novo parceiro. O Miguel bebe demais. Senti pena? Não. Raiva pura, alimentada por memórias do pai, ele, mecânico honesto, traído por um patrão que fechou a oficina sem aviso. Nunca confies nos ricos, dissera ele. Agora, eu vivia isso. Tomás e eu avançamos. Criámos uma entidade falsa, uma startup rival, Shadowlink, com site polido e pitch deck roubado. Registámo-la em nome de um testa de ferro no Porto, um primo distante do Tomás, desempregado mas leal. Contactámos clientes da Logi Shadow, a EDP, a Galp, oferecendo migração gratuita. Melhor, mais seguro, prometíamos. 2 morderam, contratos pequenos, mas simbólicos. O Sr. Almeida perdeu 500 mil num dia. A retaliação veio rápida. Detetives privados, contratei um via Dark Web, um ex-PJ de Setúbal com cicatrizes e sotaque carregado. Eles andam a seguir-te, Mendes. Cuidado com a irmã. O pânico subiu. Liguei para Ana, sai daí. Agora. Ela resistiu. Não sem provas. Mas naquela noite, ela ligou histérica, João, o Miguel. Ele tentou beijar-me. Disse que era para selar a paz. O sangue ferveu. Vem para casa. Eu cuido disto. Encontrei-a no meu apartamento, tremendo, os olhos inchados. Abracei-a, sentindo o cheiro de perfume dela misturado com medo. Ele é um monstro, soluçou. Eles todos. Jurámos ali, vingança total. Não só dinheiro, almas. Planeei expor o Miguel, afers, dívidas de jogo no casino de Lisboa. Tomás hackeou contas bancárias, encontrou transferências para bordéis em Espanha. Material explosivo, riu ele. Mas o turning point veio com a mãe. O médico ligou, estágio 4. Precisa de quimio privada, 50 mil. Eu não tinha. Vendi o laptop antigo, joias da mãe, tudo. Mas faltava.
No hospital, sob as luzes fluorescentes que zumbiam como vespas, segurei a mão dela. Luta, mãe. Por mim. Ela sorriu fraco. Já lutei o suficiente. Vive por nós. Morreu nessa noite, o monitor flatlineando como um código crachado. O quarto cheirava à morte, e eu gritei, um uivo primal que as enfermeiras acalmaram com sedativos. O funeral em Chelas foi simples, padre murmurando salmos, vizinhos com coroas de flores baratas. Ana chorava ao meu lado, o vestido negro colando à pele suada. Eles vão pagar, irmão. Assenti. A dor transformou-se em aço. Voltei ao trabalho com fúria renovada. O próximo golpe, um vírus que apagaria backups da Logi Shadow durante uma demo crucial com investidores berlinenses. A demo era no Web Summit, no Parque das Nações, o epicentro da ambição portuguesa, com pavilhões cheios de logos reluzentes e champanhe a rodar. Eu infiltrara-me como voluntário, crachá falso, o coração acelerando ao ver Miguel no palco, suado em fato azul, gabando-se. Logi Shadow, o futuro da logística ibérica. Tomás ativou o vírus à hora marcada. Ecrãs piscaram, dados evaporaram. Gritos da audiência, flashes de câmaras. Miguel gaguejou, o rosto pálido como cera. Saí dali rindo, o Tejo negro à noite refletindo as luzes do pavilhão. Mas no táxi para Alfama, o telefone tocou, número desconhecido. Mendes, és um homem morto. Voz do Sr. Almeida, rouca de fúria. Vamos destruir-te. Desliguei, mas o medo instalou-se, frio como o granito do castelo. A caçada começara. O medo é uma coisa engraçada, não paralisa imediatamente, mas infiltra-se como umidade nas paredes antigas de Lisboa, corroendo devagar até o alicerce ruir. Depois do Web Summit, eu sentia-o em cada sombra do chiado, em cada olhar demorado de um estranho no elétrico 28. O Sr. Almeida não era homem de blefes, a família dele controlava vinhas no Douro há gerações, e contos de rivais arruinados circulavam como vinho azedo nos jantares transmontanos. Eu precisava de escalar, de virar a mesa antes que eles me esmagassem. O Tomás desaparecera por 2 dias, preciso de me mexer, o ar de Alcântara está podre, dissera. Encontrei-o num bar escondido em Cais do Sodré, o tipo de sítio onde marinheiros e informáticos se misturam, cheirando a cerveja e segredos. Eles andam atrás de mim, confessou, os olhos vermelhos de noites sem dormir. Contrataram um tipo da PJ reformado. Mas eu plantei isco, e-mails falsos apontando para um concorrente chinês. Rimos, mas era riso nervoso. Brindámos com a Imperial, o espuma transbordando como a minha paranoia. Ana mudara. A rapariga sonhadora de azulejos e telas agora tinha olhos endurecidos, como os de uma fadista que vira demasiados amores partidos. Quero participar mais, disse ela numa manhã chuvosa, enquanto preparávamos café no meu apartamento. A chuva batia nas janelas, o Tejo inchado lá embaixo, carregando pecados para o mar. Não só vigiar, agir. Hesitei. Ela era sangue meu, a última âncora. Mas via a determinação, o fogo que o pai acendera nela. Ok. Mas protegida. Designou logo os para a Shadow Link, mas com twists, símbolos subliminares de traição, uma serpente enrolada num caminhão. O plano mestre tomava forma. Não bastava sabotar, eu reconquistaria Logi Shadow, expondo a podridão para que o mercado a cuspisse. Pesquisei noites a fio, leis portuguesas de propriedade intelectual, o Código das Sociedades Comerciais. O contrato original, que eu assinara em branco meses antes, um erro de juventude, tinha uma cláusula obscura, direito de revogação se fraude comprovada. Provei fraude, os investimentos iniciais do Sr. Almeida vinham de offshores nas Ilhas Caimão, disfarçados. O Tomás extraiu provas, transferências bancárias, e-mails codificados. Mas o pessoal doía mais. Sonhos com a mãe, ela no hospital, estendendo a mão, mas eu escapulia, afogado em código. Acordava com o peito oprimido, o ar de Lisboa pesado como chumbo. Caminhava pelo Lisboa Factory ao amanhecer, os grafites nas paredes parecendo acusações, traidor, fantasma. Encontrei consolo num terapeuta improvável, o padre da igreja de São Roque, um homem de 60 anos com sotaque madeirense e olhos que viam almas. A vingança é um vinho que azeda na garrafa, meu filho, disse ele numa confissão sussurrada. Bebe com moderação. Ri. Eu bebo para esquecer o sabor.
O primeiro confronto real veio inesperado. Eu estava no mercado da Ribeira, comprando peixe fresco para um ensopado solitário, bacalhau desfiado, como a minha sanidade, quando o vi, um homem de casaco escuro, olhos fixos em mim. Segui-o para uma rua lateral, o coração martelando. Quem és? Rosnei. Ele sorriu, dentes amarelados. Mensagem do Almeida, para, ou a tua irmã paga. O pavor gelou-me. Liguei para Ana, fica em casa. Tranca tudo. Ela riu, nervosa. Estás paranoico. Mas ok. Naquela noite, armei-me, um spray de pimenta no bolso, um canivete de leiria que o pai me dera. Dormi com o laptop ao lado, o ecrã iluminando o quarto como um farol. O vírus seguinte foi pessoal. Acedi ao e-mail do Miguel, enviando para a namorada dele, uma modelo de Cascais que eu stalkeara no Instagram, fotos de noites em motéis baratos com secretárias. O escândalo rebentou no Correio da Manhã, herdeiro da Logi Shadow, traições no quarto e no boardroom. Miguel ligou, voz embriagada, caberrão. Destrói STE a minha vida. Gritei de volta, tu destruíste a minha primeiro. A Falu foi deliciosa. Ações da empresa caíram 15% num dia, investidores fugindo como ratos do navio. O Sr. Almeida convocou uma conferência de imprensa no Hotel Ritz, o tipo de sítio onde o champanhe custa mais que o meu aluguer anual. Vi na TV, no meu sofá poído, ele, suado sob os flashes, negando tudo. Rumores maliciosos. Logi Shadow é sólida. Mas os olhos traíam, medo, o mesmo que eu sentia. Ana trouxe vinho do Douro, roubado da adega do Miguel. Para celebrar. Bebemos na varanda, o Tejo Negro salpicado de luzes de barcos. Lembras-te das histórias do pai? De como ele sonhava com uma oficina própria. Ela assentiu, lágrimas brilhando. Ele teria orgulho. Abracei-a, sentindo o peso do mundo. Mas o idílio durou pouco. No dia seguinte, a polícia bateu à porta, mandado de busca, suspeita de hacking. Sr. Mendes, sabemos do backdoor. Tomás fora apanhado, delatado por um erro. Corri para o hospital onde ele estava, algemado a uma cama no São José. Desculpa, João. Pressionaram. Os olhos dele, outrora astutos, agora vazios. Dizem que és o cérebro. O pavor subiu como baile. Ana escondeu-se na casa da avó em Sintra, mas eu sabia, era o fim da linha. O Sr. Almeida vencerá a ronda. Fugi para o Porto, treino um comboio lotado de turistas, o Douro desfilando verde e vingativo. Aluguei um quarto num hostel no Ribeira, cheirando a peixe e rio. Ali, sob o céu chuvoso do norte, reescrevi o plano. Não mais ex, prova legal. Contactei um advogado em Gaia, uma mulher feroz chamada Rita, com óculos de armação grossa e sotaque portuense cortante. Mostra-me as provas. Mostrei, e-mails, transferências. Tens um caso. Fraude contratual. Mas arriscado, eles têm advogados de topo. Os dias no Porto foram purgatório. Caminhava pelas caves de vinho, provando portos envelhecidos que contavam histórias de paciência e rancor. Sonhava com a mãe, vinga-nos, mas salva-te. Acordava com determinação. Rita moveu, ação judicial no Tribunal de Comércio do Porto, pedindo revogação de ações. O escândalo nacional, fundador oculto processa Logi Shadow por traição. Lisboa fervia. Miguel, agora divorciado e bebendo abertamente, ligou de um número bloqueado. Para, João. Encontramo-nos. Paz. Ri. Paz. Como o teu pai congelou o meu futuro. Ele chorou. Eu não quis. Pressão familiar. Piedade. Nenhuma. Marquei o encontro, um café neutro em Coimbra, meio caminho. Cheguei cedo, o ar outonal cheirando a castanhas assadas. Ele entrou, envelhecido 10 anos, barba por fazer. João, irmão. Começou. Interrompi, não sou teu irmão. Assina isto, devolve-me 20% das ações. Ele hesitou, olhos fugidios. O pai não permite. Saí, deixando-o com o contrato e o peso da culpa. O julgamento aproximava-se,
mas o Sr. Almeida contra-atacou, difamação, me acusando de instabilidade mental. Testemunhas pagas, vizinhos dizendo que eu falava sozinho nas noites. Ana testemunhou a meu favor, ele é vítima, não vilão. O tribunal, um salão de madeira escura em Lisboa, ecoava com argumentos. O juiz, um homem de bigode grisalho, ouviu tudo. Provas irrefutáveis de fraude, decretou. Vitória parcial, 15% das ações revertidas, mais danos de 2 milhões. Saí para a rua, o sol de inverno batendo fraco. Ana esperava, abraçando-me. Conseguimos. Mas o Sr. Almeida apelou, e o jogo continuava. A vingança era maratona, não sprint. E eu corria, com o fantasma do pai ao lado. A vitória no tribunal foi como um copo de porto após uma vindima ruim, doce no paladar, mas deixando um travo de terra e esforço. Voltei a Lisboa de comboio, o Alentejo desfilando seco e resiliente pela janela, um lembrete de que os portugueses renascem das cinzas, como as oliveiras centenárias. O meu apartamento em Alfama parecia um museu de batalhas, papéis amontoados, ecrãs rachados, o cheiro persistente de café queimado. Ana organizara tudo, flores frescas da cervejaria Ramiro, uma garrafa de vinho verde gelado. Bem-vinda ao teu império reconquistado, brincou ela, os olhos ainda carregados de cansaço. Mas o descanso era ilusão. Os 2 milhões chegaram a uma conta bloqueada pelo fisco, investigação em curso, avisou Rita, a advogada, num e-mail seco. Eles alegam lavagem. Ri alto, sozinha no quarto. Lavagem. Eu lavara o meu nome na lama deles. No entanto, o apelo do Sr. Almeida pairava como uma nuvem de verão sobre o Tejo, prometendo tempestade. Miguel, agora um fantasma dele próprio, enviava mensagens, parabéns. Mas o velho não perdoa. Ignorei, mas o ranço crescia. Ele era o elo fraco, o filho pródigo que podia ser comprado. Planeei o próximo movimento com cuidado, como um xadrez jogado nas esplanadas do Chiado, onde mestres amadores discutem jogadas sob o olhar indiferente de Camões. Contactei o insider, o antigo CFO da Logi Shadow, um tipo chamado Luís, demitido após o Web Summit. Encontrei-o num tasco em Moraria, o ar cheio de fado e fumo de cigarro. Quer números reais, disse eu, deslizando o envelope. Ele assentiu, olhos evasivos. Eles cozinham os livros. Lucros inflacionados em 30%. Escândalo se sair. Os dados chegaram numa pendrive criptografada, escondida num pastel de nata oco, toque poético da Ana. Mergulhei neles noites a fio, o cursor pescando como um coração acelerado. Fraudes, subornos a reguladores do ANAC para aprovações rápidas, evasão fiscal via Luxemburgo. Suficiente para afundar o navio. Mas expor exigia timing, o apelo era em 2 semanas, no Supremo Tribunal Administrativo. Enquanto isso, a vida pessoal rachava. Ana namorava um artista de Belém, um tipo com tatuagens de sereias e sotaque suave. Ele é bom, João, disse ela numa jantarada em casa, com bacalhau à brás fumegante. Invejei a normalidade dela, mas avisei, cuidado. O mundo morde. Ela revirou os olhos. Nem todos são traidores. Mas no fundo, eu via o meu reflexo nela, ferida, mas feroz. O sonho recorrente voltara, a mãe no Tejo, afogando-se em ondas de código binário. Acordava gritando, o suor colando as lençóis. Procurei o padre em São Roque novamente. Padre, a vingança me consome. Ele acendeu uma vela, o fumo subindo como orações. É o diabo disfarçado de justiça. Ou perdes a alma. Saí dali questionando, mas o fogo ardia forte. A alma. Eles roubaram a minha primeiro. O Tomás saiu em liberdade condicional, delação premiada, mas jurou lealdade. Encontrámo-nos no Lisboa Factory, sob o mural de um touro mecânico. Eles me ofereceram um emprego, confessou. Para te trair. O choque veio como um murro. E ele riu, amargo. Recusei. Somos fantasmas, tu e eu. Reforçámos o malware, agora, um worm que se espalharia para parceiros, expondo fraudes em cadeia. O apelo aproximava-se. Rita preparava, usa as provas financeiras. É bala de prata.
Mas o Sr. Almeida jogava sujo. Jornalistas ligaram, rumores de que Mendes é instável, viciado. Mentiras plantadas. Contra-ataquei com um post anónimo no X, antigo Twitter, viralizando no ecossistema português, Logi Shadow Liz, com snippets dos livros cozinhados. Milhares de retweets, de Porto a Faro. No dia do apelo, chovia, uma garoa fina que embaçava as janelas do tribunal em Belém. Entrei de fato escuro, Ana ao lado, o coração batendo como o sino de Jerónimos. O Sr. Almeida estava lá, olhos de basilisco, apoiado em advogados como canhões. Miguel faltava, doente, murmuraram. O juiz, uma mulher de cabelos grisalhos e voz de aço, ouviu argumentos. As minhas provas desfiloram, ecrãs projetados, depoimentos do Luís. O Almeida contra-argumentou, falsificações de um vingador rejeitado. O verdito veio ao fim do dia, apelo negado, mais sanções. Saí para a rua, a chuva lavando o rosto. 5 milhões agora, e controlo minoritário. Ana gritou de alegria, beijando-me a face. Mas no carro, o telefone tocou, voz distorcida. Não acabou, Mendes. A família protege os seus. O medo regressou, mas misturado com euforia. Celebrei com Ana e o Tomás num restaurante em Alfama, fado ao vivo lamentando traições antigas. Ao Império, brinda. Mas no meio da noite, Miguel apareceu à porta do restaurante, bêbado, olhos engestados. João. Perdoa. Caiu de joelhos na calçada molhada. O pai. Ele me bateu. Por falhar. O nojo subiu. Levanta-te. És patético. Chutei-o levemente, o suficiente para o acordar. Vai. E diz ao teu pai, o próximo é pessoal. De volta ao apartamento, planeei o golpe final, expor o Sr. Almeida publicamente. Um documentário falso, enviado a canais como a SIC Notícias, a queda do Dortec. Com atores, mas provas reais. Lançado online, viral em horas. O país assistia, o homem outrora intocável, agora vilão de telenovela. Ele quebrou. Ligou na madrugada, Mendes, basta. Encontramo-nos. Negócios. Marquei, Vinhas do Douro, num castelo em Pinhão. O fim aproximava-se, e eu estava pronto para colher. O Douro no outono é um quadro vivo, vinhas em terraços dourados cascateando pelas encostas, o rio serpenteando como uma veia de mercúrio sob o sol fraco. Viajava de carro alugado de Lisboa, o rádio tocando fado de Marisa, a voz dela ecoando mágoas que pareciam escritas para mim. Ana insistir em vir, não vais sozinho. O Tomás ficara para trás, monitorizando sistemas. Cuidado, chefe. Nobres velhos mordem. Chegámos ao castelo de Pinhão ao meio-dia, o ar cheirando a uvas fermentadas e terra úmida. O Sr. Almeida esperava na sala de vinhos, uma cava bobadada com barris centenários alinhados como sentinelas. Vestia um casaco de veludo verde, o rosto sulcado como casca de sobreiro, um copo de porto na mão trêmula. Mendes. Ou devo dizer, o fantasma. A voz dele, outrora trovejante, agora rouca de exaustão. Sentei-me, Ana ao lado, olhos vigilantes. Assina isto, disse, deslizando o documento, sessão total de controle da Logi Shadow, mais indenização de 10 milhões. Ele riu, seco. Arrogante. Pensas que ganhaste? Bebeu, o líquido vermelho manchando os lábios. Eu construí isto. Tu foste o peão. A raiva subiu, mas contive. Peão. Eu era o rei. Tu roubaste o tabuleiro. Ele inclinou-se, olhos flamejando. E o Miguel? Ele confiava em ti. Agora, olha-o, um destroço. Mencionar o filho foi erro. Ana interveio, ele mereceu. Como todos vós. O Almeida olhou-a, avaliando. A tua irmã. Bonita. Cuidado, menina. O mundo é de lobos. A tensão crepitava como fogo em adega seca. Ofereci Porto, 1,84, encorpado como a minha determinação. Bebemos, o silêncio pesado. Por que isto? Perguntou ele finalmente. Dinheiro. Não.
É pessoal. Contei então, voz baixa, o pai, o acidente, a promessa de proteger. Tu congelaste-me como congelam trabalhadores nas tuas vinhas. Ele assentiu, lento. Eu sei de perdas. A minha mulher. Cancro, como a tua mãe. O choque veio. Humanidade no monstro. Mas não perdoei. Assina, ou o documentário sai amanhã. O país vê o rei nu. Ele hesitou, a caneta pairando. Ana apertou a minha mão debaixo da mesa. Finalmente, rabiscou. Acabou. Saímos dali com o papel, o sol poente tingindo o dor de sangue. De volta a Lisboa, o triunfo era agridoce. Logi Shadow era minha, rebatizada Mendes Logistics, com Ana como diretora criativa. Tomás integrou-se, limpando códigos sujos. Mas as noites eram ontadas. Sonhos onde assinava o contrato original, e o tinteiro virava veneno, envenenando todos. Acordava com o gosto metálico de culpa. O padre tinha razão, vingança azedava. Miguel reapareceu semanas depois, num café em Belém, magro e quebrado. O pai deserdou-me. Posso trabalhar para ti. Olhei-o, o antigo amigo agora mendigo. Prova-te. Dei-lhe um cargo menor, estagiário, ironicamente. Ele aceitou, olhos baixos. Vê-lo rastejar era catarse, mas vazia. Bem-vindo ao inferno que criaste, disse. A mãe seria honrada, usei parte dos fundos para uma fundação, apoio a famílias de imigrantes, clínicas gratuitas em Chelas. Ana liderava, o seu fogo agora construtivo. Pelo pai e pela mãe, dizia. Mas o passado mordia. O fisco investigava, jornalistas farejavam. Uma noite, no bairro Alto, um homem abordou-me, Almeida envia saudações. Não acabou. O medo, velho companheiro, regressou. Planeei defesas, segurança privada, um ex-militar de Moçambique. Tomás fortaleceu Firewalls. Mas o golpe veio interno, Miguel, traindo de novo. Descobri e-mails dele para o pai, vazando planos da nova empresa. O coração partiu pela última vez. Confrontei-o no escritório, no Parque das Nações. Porquê? Ele chorou. Ele é família. Tu és. Nada. Despediu na hora, chamando a polícia por roubo de propriedade intelectual. O julgamento de Miguel foi rápido, prisão suspensa, mas reputação em farrapos. O Sr. Almeida, arruinado, vendeu vinhas e fugiu para a Espanha. Ouvi rumores, suicídio tentado em Sevilha. Não celebrei. A vingança completara o ciclo, deixando-me oco. Ana notou. Estás mudado, irmão. Passeávamos pelo Tejo ao pôr do sol, gaivotas gritando liberdades que eu invejava. Ganhei tudo, mas perdi. Paz. Ela abraçou-me. Reconstrói. Como Lisboa após o terremoto. Comecei devagar, terapia real, com uma psicóloga em Restelo, sessões onde desenterrei o pai, a mãe, a traição. A dor é o teu motor, disse ela. Mas aprenda a desligá-lo. Caminhadas no Monsanto, ar puro limpando a mente. A empresa crescia, a expansão para Angola, parcerias éticas. Tomás tornou-se sócio, Ana florescia. Mas numa noite de storm, o telefone tocou, voz do Almeida, fraca. Mendes. Perdoa. Eu errei. Desliguei, mas chorei. Perdão? Talvez um dia. A jornada ensinara, impérios constroem-se com sangue, mas caem com ele. Eu era o sobrevivente, marcado, mas inteiro. Um ano depois, Lisboa parecia renovada, ou talvez eu o fosse. O Tejo fluía sereno sob a ponte 25 de Abril, carregando folhas de outono para o Atlântico, e eu caminhava pela marginal de Alcântara, o vento salgado limpando resquícios de rancor. Mendes Logistics era agora um nome respeitado, apps que não só otimizavam rotas, mas incorporavam sustentabilidade, veículos elétricos no Alentejo, entregas de bicicleta em Lisboa. Tomás gerenciava o tech, com inovações que eu sonhara nos primeiros códigos. Ana, com o seu estúdio integrado, criava campanhas que humanizavam a marca, histórias de motoristas do Douro,
famílias reconectadas por pacotes rápidos. Mas as cicatrizes latejavam em dias chuvosos. O aniversário da morte da mãe, visitava o cemitério em Chelas, levando cravos vermelhos e uma garrafa de porto derramada na terra. Consegui, mãe. Mas doeu. O vento sussurrava através das ciprestes, como resposta. O pai, em visitas ao túmulo ao lado, parecia aprovar com o silêncio. Ana juntava-se, depositando desenhos, azulejos imaginados com motivos de vingança transformados em redenção, serpentes virando asas. O Miguel saíra da reabilitação em Faro, um homem quebrado mas limpo. Escreveu, aprendi. Se precisares. Ignorei, mas contratei-o anonimamente como consultor remoto, não por piedade, mas para fechar o ciclo. Ele nunca soube quem pagava. O Sr. Almeida morrera em Espanha, um ataque cardíaco solitário numa vila decadente. A notícia veio num obituário discreto no Jornal de Notícias, empresário do Douro parte, deixando legado controverso. Legado? Cinzas. A fundação prosperava, clínicas em bairros periféricos, bolsas para órfãos de acidentes rodoviários. Inaugurei uma em Chelas, cortando fita com Ana, flashes de câmaras cegando. Para os esquecidos, discursei, voz firme mas olhos úmidos. A multidão aplaudiu, mas por dentro, questionava, vingança valer ao custo. As noites sem sono, amizades perdidas, a alma lascada. A terapeuta ajudara, trauma é fio, tece com ele, não contra. Sei então. Escrevi memórias, não para publicar, mas para expurgar. Páginas de um diário digital, códigos misturados com confissões, o backdoor como metáfora da minha visibilidade, o contrato como cadeia quebrada. Partilhei fragmentos com Ana, que ilustrou, um livro privado, Sombras do Tejo. Uma noite, no bairro Alto, reencontrei o padre de São Roque. O jazz ecoava de um bar, casais dançando sob luzes quentes. Vês? Sobreviveste, disse ele, brindando com ginginha. E perdoaste? Hesitei. Aprendi a soltar. Rimos, e pela primeira vez, o riso era leve. O clímax veio inesperado, uma oferta de aquisição da Google, 50 milhões. Reuni a equipa no escritório com vista para o rio, Tomás, Ana, programadores jovens com sonhos frescos. Aceitamos? Perguntei. Silêncio, depois coros, não. Somos portugueses, construímos devagar, mas sólido. Recusei, expandindo em vez disso, escritórios no Porto, parcerias com startups madeirenses. Mas o passado sussurrava uma lição final. Num sonho vívido, o pai e a mãe dançavam um fado lento no chiado, convidando-me. Acordei em paz, o sol entrando pela janela. Levantei-me, codifiquei uma linha final, um algoritmo de confiança, prevendo não só tráfego, mas lealdades humanas. Hoje, aos 30, caminho por Lisboa sem pesos. O Tejo brilha, a Alfama canta, e eu sou o homem que ergueu o império das sombras, e o deixou banhado em luz. A vingança. Um capítulo fechado. A vida. O próximo código, esperando ser escrito.